Olá, eu sou o Adi Habib, estou aqui no estúdio do Advogue TV hoje para falar de um tema muito importante para toda a sociedade, que é o acesso à justiça. Mas afinal de contas, o que é o acesso à justiça? O acesso à justiça ele está relacionado ao direito de ação? E o que é justiça, afinal de contas? E para falar conosco sobre esse tema, hoje um convidado especial que tem uma obra fantástica sobre o tema, que é o desembargador federal Wilson Alves, desembargador, professor, doutor em Direito, palestrante e autor de diversas obras jurídicas, uma delas, inclusive, sobre o tema, que é acesso à justiça. Está no Amazon, até recomendo que adquiram, o preço é um preço módico, é só acessar lá o Amazon e adquirir a obra do doutor Wilson Alves. Então, doutor Wilson Alves, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Em primeiro lugar, eu venho aqui a esse encontro, esse bate-papo, professor Adi, com muita alegria, muita satisfação, não é? Para esse programa do Advogue TV e dizer que estou à disposição para a gente conversar sobre esse tema do acesso à justiça, que é um tema tão importante para toda e qualquer sociedade. Muito bem, doutor Wilson. Eu vou começar citando um trecho da sua obra, tá? Em sua obra, o senhor diz exatamente isso. Nesse contexto, surge o direito de acesso à justiça, no sentido de que não basta falar em direito de ação, mas sim, também, em síntese, no direito à decisão judicial razoavelmente justa, em tempo razoável e eficaz. Então, dentro desse contexto, doutor Wilson, eu gostaria que o senhor explicasse aí para o nosso público, afinal de contas, o que significa o acesso à justiça. O acesso à justiça, ele está relacionado a uma decisão justa? E o que seria uma decisão justa? Então, é com essa reflexão que eu lhe convido a introduzir o tema para os nossos ouvintes. O trecho que você cita é o trecho realmente do meu livro Acesso à Justiça, que trata primariamente desse acesso à justiça na dimensão do acesso ao sistema de justiça, né, no sentido, vamos dizer assim, processual. Mas eu queria fazer aqui uma breve introdução, uma breve inserção, a partir inclusive do trabalho de um colega nosso que é lá da UESC, né, professor Paulo, né, que tem Paulo Bezerra, né, já falecido, lastimavelmente, e ele tem uma dissertação de mestrado que ele trata do acesso à justiça na dimensão ético-social. Tá? Então, antes da gente entrar diretamente nesse tema, eu queria fazer essa breve inserção para dizer que quando muitas vezes nós falamos num clamor por justiça, nós estamos falando da busca de uma tentativa máxima possível de igualdade econômico-social. E isso é importante para nós porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo nesse contexto. Nós lastimamos dizer, mas é fato. O Brasil é um país extremamente rico, mas um país extremamente desigual. Então, esse elemento, essa abordagem sobre essa ótica é muito importante e é fundamental, sim. Tá? De maneira que a gente quer salientar essa relevância, não é? Então, o povo clama por justiça. Antes de qualquer conotação de justiça no sentido de um processo, o povo quer um pouco mais de justiça social, né? E isso precisa realmente avançar no país, tá bem? Esse é um ponto. Entrando agora diretamente na questão do acesso à justiça, do ponto de vista da atividade jurisdicional, do processo, essa abordagem que você faz nessa citação, ela vai seguindo, né? Ela vai seguindo de maneira mais ou menos assim, não é de eu tratar a questão de certo modo usando uma inspiração em Kafka, não é? Que eu falo do acesso à justiça, já agora do acesso à justiça no sentido processual, de uma porta de entrada e de uma porta de saída. Ou seja, não basta garantir a porta de entrada. O que seria a porta de entrada? Para quem pode pagar, ter um advogado, né, para promover a sua ação. E para quem não pode pagar, né, que também por conta dessa desigualdade social e econômica, é muita gente, são milhões de pessoas que não podem pagar um advogado, não é? Então eles precisam de um defensor público.
não é? Sem dúvida. Para essa porta de entrada. Então, daí para frente, nós precisamos a porta de saída. A porta de saída é que o processo, antes de mais nada, seja um processo justo no sentido, primeiramente, processual, não é? No sentido de garantir a demanda, mas garantir o contraditório, a ampla defesa, se o caso ensejar a prova, garantir o direito à prova na medida exata, a prova lícita, que o juiz seja imparcial, que seja independente, que o processo tramite em tempo razoável, que a sentença seja equânime, aí entra a questão de justiça e sua relatividade, mas o que se quer é uma decisão razoável, não é? Porque quem perde sempre acha que está injustiçado, né? Mas que seja uma decisão socialmente aceita e que se garanta pelo menos um recurso à parte que perdeu, não é? O duplo grau de jurisdição, e que também no final essa decisão seja efetiva. Não é? Se tudo isso funciona assim, nós podemos dizer que tivemos o acesso à justiça nesse sentido processual. Basicamente seria esse isso. É o mundo ideal, né? É o mundo ideal, mas é o mundo que se espera. É o mundo ideal. É o mundo que se espera que aconteça. Né? Exatamente. Temos que lutar para isso. Exatamente. Evidentemente que nem sempre isso acontece. Não, infelizmente, né? nem Porque, sempre. assim, lidar com pessoas e com sentimento humano é muito complicado. O senhor falou uma coisa aí muito bem colocada, que é quem perde uma ação sempre se sente injustiçado. E daí a gente vê a necessidade de uma fundamentação jurídica, né? A nossa Constituição diz que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, e assim também preceitua o nosso Código de Processo Civil, né? E a fundamentação ela serve exatamente para que o juiz tente convencer a parte de que aquela decisão e aquele convencimento que ele formou ao redor daquela matéria foi o mais justo possível. Essa é a necessidade de fundamentação. E compete ao magistrado saber muito bem fundamentar, é como se fosse explicar a parte. Olha, eu decidi a favor do outro exatamente por esses elementos, por essa prova produzida. Isso aqui tudo fez com que eu chegasse à conclusão de que razão assistir a outra parte, ou que fosse que seja total ou que seja parcial, mas por isso assim eu decidi. Então é muito importante a fundamentação, sem dúvida nenhuma. E a questão do acesso à justiça, o senhor também na sua obra, doutor Wilson, cita o problema educacional e o problema socioeconômico. Outro trecho da sua obra que eu achei fantástico, né? O cidadão desprovido de educação normalmente ignora os direitos que tem. Não sabe se seus direitos foram violados e nem como buscar tutelá-los em caso de violação. Então aqui a gente vem de uma questão de educação, né? Quem não tem educação suficiente, ele não sabe nem como conseguir um advogado, nem qual direito ele tem, e muito menos se o direito foi violado. Dentro dessa perspectiva, a gente vai voltar para essa questão do acesso à justiça, num sentido mais amplo, mas dentro dessa questão, como é que o senhor vê hoje o Brasil na questão educacional? Nós estamos evoluindo, o que a gente pode fazer ainda para melhorar, para que as pessoas compreendam o real direito que ela tem? Por isso, quando eu fiz aquela abordagem inicial sobre acesso à justiça no sentido ético-social, o assunto está totalmente interligado com o tema do acesso à justiça no sentido processual, não é? E quando eu trato dessa questão, eu estou falando das barreiras do acesso à justiça. A primeira barreira é justamente essa, não é? Justamente por conta de que grande parte da população brasileira, eu diria que a maioria da população brasileira, não é? Vive de salário mínimo, no máximo 2 salários mínimos. Né? Então, a maioria é pobre. Não estou nem falando dos indigentes, dos vulneráveis, aqueles que não têm mínimas condições de vida. Somando tudo isso, a situação é realmente muito difícil. Né? Então, esse contingente não tem acesso à educação. Não é? Esse é o primeiro ponto. Não é? Por quê? Porque a educação de base, infelizmente, ela está relegada. Não é? Ela não tem merecido a atenção devida. Não é? Aquilo que nós chamamos no nosso tempo de o curso primário, não é? Que é a base para tudo, né? Já é muito deficiente no serviço público, nas escolas públicas. Então aí já começa um problema, porque essas pessoas vão começar a trabalhar sem base educacional, e essa base não educacional formada, dificulta, portanto, tudo, dificulta a informação. A pessoa vai gastar o tempo todo no trabalho para sustentar a família e, portanto, também não tem acesso à informação. Não tendo acesso à informação, não sabe os direitos que tem.
Não é? Portanto, aí já começa uma barreira, não é? Somada à barreira econômica, não é? De não poder, quando for o caso, se dirigir para um advogado para que possa buscar essas informações. Não é? Então, essa é a primeira barreira que nós temos que considerar, associada ao dado econômico. A questão educacional associada ao dado econômico. As pessoas, infelizmente, na maioria dos casos, na maioria da população brasileira, são pobres e desinformadas e mal educadas, no sentido de não de serem pessoas que não têm educação doméstica, não é isso. Sem educação no sentido estrito da palavra, né, que é um direito fundamental, inclusive, né, de ter uma educação de qualidade. E eu queria acrescentar, para fechar essa questão de sua pergunta, que esse elemento é essencial na democracia. Se você quer saber se um país tem uma democracia verdadeira e séria, né, a primeira análise é: as pessoas têm educação de qualidade em condições iguais? Né? Se as pessoas tiverem essa educação em condições iguais, aí eu posso dizer que tem o ponto de partida para se falar em democracia. Portanto, a democracia ela não se realiza apenas dentro do contexto sociopolítico de votar e ser votado, não é? Que as ditaduras negam, inclusive, isso. Tá? Então, a democracia é um processo. Então, claro que nós estamos avançando no contexto sociopolítico, no sentido estritamente político. Precisamos avançar no contexto ético, social e econômico. Porque, enquanto a gente não avançar, temos uma democracia, entenda, mas é uma democracia com um grande déficit democrático. E aí é que está um dos nossos grandes problemas. Não é? Sem nenhuma dúvida. Né? Então, educação sem qualidade, né, para a maioria das populações é a primeira barreira que se tem no acesso à justiça. Aí o senhor fala também, quando o senhor fala de barreiras, eu lembro na sua obra, o senhor fala também da barreira cultural. E eu lembro que aí, quando o senhor fala de barreira cultural, o senhor cita um exemplo da desconfiança, né? Que a desconfiança faz parte da cultura do povo. Aí o senhor fala que muitas vezes a população, somente menos esclarecida, ela não confia em outorgar uma procuração ao advogado, ela tem medo de outorgar uma procuração. Aí também o senhor cita que também existe uma desconfiança com o judiciário, com quem vai julgar. Ou seja, há uma desconfiança geral e essa desconfiança é que afasta também a população, somente a mais carente, da justiça. Então, que seria uma barreira, né? E aí o senhor fala que as vestes talares, né, que os magistrados usam também, isso acaba afastando a pessoa humilde, o cidadão comum. Como é que o senhor vê hoje esse contexto? Quais perspectivas o senhor analisa que nós estamos e se evoluímos de alguma forma nesse sentido? Aí temos duas questões. Essa questão das vestes, né, talares é universal, praticamente universal. Né? Talvez não exista nas populações indígenas, né? Fora daí, todos os países usam. Não, mas também na população indígena, o cacique se veste diferente. Também, o pajé se veste diferente. A vestimenta ela faz parte quase que de um ritual. Né? É verdade, tem seu ritual também, tudo tem seu ritual, mas em menor proporção. Não é? Então, assim, nos países do mundo inteiro, essa questão dessa diferenciação a partir da vestimenta, talvez uma tarja, alguma coisa tal que diferencie. Inclusive os advogados que também usam, né? A toga nos tribunais são obrigados a usar. Exatamente. E tal. Eu creio que essas coisas deveriam ser eliminadas, porque isso faz com que o povo humilde se atemorize. Não é? Eles não compreendem bem aquilo e esse é um fator, a meu ver, de afastamento do povo. Tá? Parece uma coisa assim de menor importância, mas para mim tem uma outra importância. Eu queria aproveitar para fazer um adendo que eu nem coloquei no meu livro, que é a questão da linguagem. Eu até orientei há poucos dias uma excelente tese de doutorado e que o aluno está tratando do problema do direito e da linguagem. O CNJ tem se preocupado ultimamente com isso hoje, né? Porque esse é um fator também muito importante. Não é? Porque as partes elas estão representadas normalmente por advogados, mas é preciso lembrar que tem processo que no Brasil se dá ao juiz postulante as partes. Então, nesse tipo de processo, os julgadores têm que ter cuidado para não usar a linguagem técnica, usar a linguagem comum. Se usar, tem que traduzir para que o cidadão saiba, tenha um mínimo de condição de interpretar e entender o que está ali. Tá? Mas mesmo no processo com advogado, né, aí com menor repercussão, há que se fazer um esforço, né, para que a linguagem seja direta,
clara, objetiva, sem tergiversações, sem precisar usar palavras complicadas que obrigam as pessoas a ir para os dicionários. Isso é uma coisa importante também na questão cultural. Tá? Agora, a questão mais grave cultural é a questão da desconfiança. E aí a gente vai ter que convir que essa desconfiança maior, isso é de uma tradição popular, não sei de onde é que vem, não é? Com o próprio advogado. Não é? Muita gente fala, não é? Claro, isso é muito injusto, não é? Associando a figura de advogado a ladrão. O senhor deve ter ouvido isso por aí muitas vezes. Já foi pior. Quase advogado e político são duas pessoas e que há uma desconfiança quando muito são grande, duas funções extremamente nobres. Não é? Eu quero até registrar que, deixar bem claro, que antes de eu ser juiz, eu fui advogado 12 anos. 12 anos. Não é? E estou próximo a me aposentar, posso voltar a advogar. Não é? Então, mas infelizmente essa imagem em grande parte da população ela existe, não é? Isso se deve a quê? Aos maus profissionais. Quem paga o preço? Os bons profissionais, os profissionais éticos, decentes, que eu sei que é o caso teu, não é? Então, isso gera uma desconfiança, não é? Mas também tem a questão dos juízes, dos servidores, os juízes corruptos, os servidores corruptos, integrantes do Ministério Público corruptos que também tem. O que é que a gente, no entanto, está convencido que isso é uma minoria? Mas essa minoria faz um estrago terrível na confiança. Tá? Verdade. Como fazer? Não tem meio, não tem solução. Não é? A solução seria o quê? Né? Uma jornada ética para que as pessoas procurem desenvolver suas atividades, né? Falando aqui mais globalmente, uma cultura ética, não é? Precisamos implementar isso. Não é? Isso começa em casa, com as famílias, não é? Nas escolas. Essas coisas não se constroem da noite para o dia, para que nós possamos construir uma nação de cidadãos éticos, e aí isso repercute positivamente em toda a sociedade, não é? Que aqueles que se desviarem dessas questões éticas, que sejam efetivamente processados e punidos no órgão de classe, no sistema de justiça, nos processos administrativos ou judiciais que apuram essas questões. É o meio que a gente tem para tentar, digamos assim, pelo menos reduzir esse fator de desconfiança. Mas esse fator de desconfiança não inibe a quem tem um problema de um litígio de ir ao judiciário, não é? Não inibe. Pode inibir uma medida ou em outra, mas não inibe como um contexto majoritário, né? A maioria não vai à justiça, porque se a maioria das pessoas não fosse à justiça, não é? Nós teríamos um caos social, não é? Aquela panela de pressão de demandas reprimidas. E esse é um dos problemas, não é, que nós temos que analisar como nós estamos falando do acesso à justiça. Né? Ou seja, o Estado ele monopoliza a jurisdição, né? Ele não permite a autotutela, inclusive criminaliza essa conduta, logo ele tem que garantir o acesso à justiça a todos. Né? Então, falha, né? Mas há que ter um mínimo de consistência nisso para que não haja um caos social. Então, nós estamos falando de um tema da maior importância, da maior relevância, inclusive para fins de paz social como um todo. Não é? Isso tudo revela como é crucial, como é fundamental o tema do acesso à justiça. É por isso que eu costumo dizer o seguinte: nós estamos tratando aqui do mais fundamental dos direitos fundamentais, inclusive dentro do contexto dos direitos humanos, que é também. Porque não adianta eu garantir direito nenhum sem um acesso à justiça. Porque se aqueles direitos que estão lá materialmente, formalmente, forem desrespeitados, não é? Só me resta a garantia secundária porque vem depois, não porque seja menos importante, não é? Do acesso à justiça. E aí é que vem a importância desse acesso em termos de uma efetividade, de um processo célere, mais rápido, célere com garantias, claro, né? Sim, sem dúvida. Porque é o seguinte, isso para mim me parece claro também. Quanto mais eficiente um sistema de justiça, sem prejuízo do devido processo legal, mas esse fator inibe a violação dos direitos, porque quem é violador do direito pensaria 1000 vezes se vale a pena violar ou não. Não é? Se as pessoas pressentem que violando os direitos a justiça não funciona, isso é um estímulo ao desrespeito dos direitos. Isso também gera caos social. Gera. Agora, quer ver uma avaliação que eu faço hoje? Se eu retroceder há 20 anos atrás, a credibilidade do Poder Judiciário era imensa. A população confiava muito no Poder Judiciário e nos seus juízes. Os juízes eles eram endeusados, principalmente no interior. O juiz era um ser supremo, as pessoas endeusavam o juiz, havia uma confiança muito grande. Isso é bom que
que haja, porque, observe, se o cidadão não pode usar autotutela para proteger o seu direito, ele precisa do direito que o Estado oferece para ele, que é por intermédio dos órgãos jurisdicionais, por intermédio do juiz. Mas hoje eu vejo uma coisa muito ruim, que é, cada dia que passa eu vejo a confiança da população no Poder Judiciário diminuindo. Hoje é uma desconfiança muito grande no Poder Judiciário. E isso graças às manchetes que todo dia pipocam aí na imprensa. Desembargadores afastados no estado tal, desembargadores afastados no estado X, no estado Y. E todo dia você vê alguma coisa relacionada a desvio de conduta de magistrados, daqueles que devem zelar por uma conduta proba, porque quando você julga, é uma responsabilidade muito grande você julgar, tem vidas ali. Uma decisão errônea, ela já causa um prejuízo imenso. Agora imagine uma decisão proferida por motivos torpes, né? Uma decisão que foi proferida porque quem proferiu tinha um interesse específico, recebeu propina, ou seja lá o que a gente tanto vê na imprensa hoje. Então, para mim, isso é uma coisa muito ruim para a nossa sociedade e para o Estado democrático que nós vivemos. É muito ruim. Ora, uma população que não confia no seu poder judiciário vai confiar em quem? Aí eu queria ouvir, doutor Wilson, a sua avaliação e assim, a sua contribuição para o que a gente pode vislumbrar para um futuro próximo, para que esse cenário possa realmente modificar e que nós possamos ter uma sociedade que confie plenamente no seu judiciário, porque isso é fundamental, inclusive para a segurança jurídica. De fato, essa imagem que você traçou aí comparativamente com o passado, né, o passado não muito longínquo, é fato. Tá? Mas eu creio assim, sempre existiram também juízes desonestos lá atrás. Não é? O problema, talvez, que tenhamos hoje de uma acentuação disso, pode ser atribuído à grande mídia, em alguma medida. Não é? As redes sociais, né? Ou seja, no sentido de que hoje se divulga mais, não é, do que se divulgava antes. Tá? Isso me parece um fato a ser refletido, pelo menos. Tá? É um fator assim, que talvez mereça essa reflexão sobre tudo. Não é? Mas, de toda maneira, tem outra questão também que me parece importante, que não tínhamos antes e que temos hoje. Né? Por exemplo, a questão da democracia, não é? A liberdade de expressão, não é? Um certo, digamos assim, poder maior aos órgãos, não é? de repressão de modo geral. Tá? Então, tudo antes era muito mais complicado. Né? Então, se processar um juiz, se investigar um juiz, era tudo muito mais difícil. Né? Então, isso é verdade. Essas coisas também sucedem. Não é? Então, isso também tem que ser levado em conta. Então, eu não tenho assim elementos seguros para dizer que antes, não é, no contexto médio, era melhor do que hoje. Tá? Outro fator também que eu vejo hoje positivamente é a atuação do Conselho Nacional de Justiça, né, que nós não tínhamos. Não é? Isso é fato. O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, é muito importante, por exemplo, para a fiscalização dos órgãos de segundo grau e do próprio Superior Tribunal de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça só não pode fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. Não é? Mas, antes, os tribunais de segundo grau faziam o que bem entendiam. Porque não existiam órgãos superiores, porque julgar os próprios iguais, não é, sempre foi muito complicado. Não é? Não tínhamos órgãos de controle, órgãos superiores de controle, ou um órgão superior de controle. Hoje nós temos. Então, tudo isso também conta positivamente. A outra questão também é o espaço, é o que eu estava dizendo, mas quero complementar, é o espaço democrático. Tá? Nós vivemos uma longa ditadura no país. Não é? E em tempos de ditadura, não é? Para o cidadão tudo é mais complicado, tudo é mais difícil. Não é? Somando tudo isso, não é? Essa comparação que você faz, não é? Que antes... Mas é verdade também que o cidadão também endeusava o juiz, principalmente no interior, aquela figura e tal. Então a solução não é... Isso é um fato. Esse é fato tranquilamente concreto. Agora, a solução não é endeusar o juiz. O juiz não é Deus, não é? Nem semideus. O juiz é um ser humano de carne e osso como qualquer outro. Não é?
E o cidadão também precisa ter isso na cabeça. Não precisa ele, porque na hora que ele endeusa o juiz, não é, eu acho que está criando uma figura um pouco fantasmagórica e está fora do normal. Lógico. Agora, o que se espera do juiz é ele ser um juiz relativamente eficiente, ético e digno. Não é? Então, como nós temos problemas, volto a dizer, isso é da condição humana, não é? É a mesma questão do que falei antes para a desconfiança. Né? Ou seja, tudo, né, só se resolve dentro de uma criação que tem que ter, vem da base, vem da família, vem da escola, de você buscar formar cidadãos éticos, não é? Porque isso é o fator decisivo e fundamental para que, de fato, isso aconteça no seio da sociedade. Não é? Sem isso, vamos continuar mesmo tudo como está. Né? O valor é o dinheiro, é o capital e tal, para se buscar de qualquer jeito. Não é? Então, as pessoas têm que entender que, quando estão no serviço público em geral, não só na magistratura, mas, sobretudo, nela, tem que viver daquilo que está ali. Não é? Tem que ser bem remunerado, não é? Mas esse não é o ponto, não é? Porque se a gente for com o discurso que está mal remunerado, vai fazer o quê? Vai se corromper? Tem que lutar por uma boa remuneração. Então, essas coisas todas são importantes, mas a questão crucial é um mecanismo educacional de base para que nós possamos formar cidadãos éticos. Para mim, isso aqui é fundamental. Como também com relação a outros fatores. Quer ver? A questão ambiental. Se a gente não começar a incutir nas crianças, né, nas famílias, não é? Que nós podemos todos nos afogarmos aqui, se nós não tratarmos bem do meio ambiente, não é? Vai ficar tudo muito mais difícil. Não é? A questão da relação das pessoas no trânsito, a educação para o trânsito, tudo sempre muito mais complicado. Gente, não precisa de sinaleira, basta a faixa, não é? Bota isso na cabeça. Não é? O Estado ganharia muito se, bastando pintar o chão, nós respeitássemos a faixa de pedestre. Tudo isso passa pela educação. Portanto, a questão ética também passa. Não é? Portanto, sempre tivemos problemas em maior ou menor extensão. E se a gente não cuidar disso, né, com carinho, desde cedo, vamos continuar a ter esses problemas. Sabe qual é um grande detalhe que eu vejo? Quando, de alguma forma, um cidadão tem uma função, que essa função lhe dá um poder sobre outras pessoas, isso também lhe dá uma chance de aflorar o seu caráter, bom ou ruim. Sim. Concorda? Então, assim, toda vez que você exerce uma atribuição, sua atribuição tem influência sobre outras pessoas, lhe dá poder de exercitar o caráter. E aí, eu lembro de Immanuel Kant, em Metafísica dos Costumes, quando ele diz que ele faz uma diferenciação entre agir por dever e agir segundo o dever. Ele faz uma distinção. Aí ele dá um exemplo, o exemplo que ele dá, ele cita um cidadão que seria dono de uma mercearia, e chega um estrangeiro e ele percebe que ele poderia dar o preço que ele quisesse para a mercadoria. E eles têm vontade de fazer isso, mas ele não faz, não porque ele não queira, mas ele pensa, mas esse cidadão pode chegar lá fora e me denunciar, isso pode me trazer consequências ruins, então ele não faz, mas pensando nele próprio e não no outro. Não, ele não agiu por dever, ele agiu segundo o dever. Essa distinção que Immanuel Kant faz, e dentro de um contexto atual, eu poderia dizer, imaginemos aqui alguém que está no elevador e vê uma carteira transbordando de dinheiro caída no chão, ele olha e fala, pô, resolvi meus problemas. Ele pensa em se apropriar, mas ele olha e vê uma câmera, fala que não posso fazer isso, porque se eu fizer, a câmera filmou, eu vou ser denunciado. E aí ele vai e procura o dono para devolver a carteira, não porque ele assim quis proceder. Então é mais ou menos assim, é aquela coisa que, como diria o ditado, por sua moral você não faz de jeito nenhum, isso é agir por dever, você sabe que você tem um dever moral de agir daquela forma, né? Aquela coisa de, isso eu não faço nem a pau Nicolau, aquele velho ditado, né? Isso eu não faço nem a pau Nicolau, então isso tem a ver com moral. Então quando você fala de ética, de valor moral, realmente isso é uma coisa importante para se desenvolver na sociedade, e eu acho que nesse contexto nós temos sim evoluído. O senhor falou aí dos órgãos de controle, do CNJ, sem dúvida nenhuma, uma conquista muito grande. Quando eu fiz aquela pontuação é porque me entristece, na condição inclusive de advogado, de ver a descrença que a população tem no judiciário, porque efetivamente como cidadão e na condição de advogado, o que eu quero ver é um judiciário em que as pessoas confiem, isso é bom para a sociedade, né? Mas voltando para aquelas barreiras que o senhor coloca em sua obra do acesso à justiça, então a gente viu a questão socioeducacional, a gente viu a questão cultural, e tem um outro que é o custo.
Talvez uma das grandes barreiras seja exatamente o custo com o processo, que é elevado, né? Nós temos, e tem uma outra coisa que eu observo, por exemplo, assim, a tabela da Justiça Estadual, ela inclusive é mais cara do que da Justiça Federal. Né? Muito. Ela é mais cara, muito mais cara. Muito mais. É muito mais. Então, é uma barreira, o custo é exatamente isso. A nossa Constituição prevê lá no inciso 74 do artigo 5º, né, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita, né, aqueles que comprovarem necessidade. Como é que o senhor vê esse contexto hoje e como é que a gente pode transpor essa barreira de acesso à justiça? Bem, primeiramente, o custo do processo tem que ser visto dentro do contexto, primeiramente, daquele custo invisível, não é? Para quem não quer ver, não é? Ou seja, nós temos o custo da sociedade, que a sociedade paga, não é? O contribuinte paga, não é? Então, nós temos juízes, toda a estrutura do sistema de justiça, não é? Temos juízes, temos servidores, temos equipamentos, temos prédios, né? Temos manutenção de todo esse sistema, que custa muito caro, né? E que muitas vezes é ineficiente. Ou seja, por que ineficiente? Porque não é suficiente. Ou seja, precisaríamos investir mais em justiça, né? Aí, quando se fala na questão da morosidade do judiciário, essa conta não pode toda para o judiciário, não é? Claro que também o judiciário pode ter problemas de gestão, não é? Mas essa questão não é só do judiciário. Mas eu quero dizer que tudo isso tem um custo, não é? Portanto, um processo custa caro a partir da análise dessa questão do custo, não é? Que isso já representa. Esse é um dado. Tá? O segundo dado é que, como esse custo precisa de uma reposição, pelo menos em teoria, não é? Ou em alguma medida, vem a questão do custo do processo para quem está litigando. Não é? Sim, fundamentalmente as taxas judiciárias, que, como você disse, a do Estado da Bahia é muito cara. Não é? Talvez seja uma das mais caras do Brasil. Se torna cara. Isso aqui é uma coisa que eu observo. A depender do valor da causa, a custa pode representar quase 20% do que a parte pretende. E aí é um problema, é uma barreira. Tá? É uma barreira. E aí, de todo modo, para quem pode pagar, tá? Essa barreira estaria, digamos assim, superada, porque a pessoa vai avaliar, pelo menos em princípio, né? Se vale a pena ou não vale a pena litigar a partir das custas. Tem o custo também com o advogado, né? O advogado é um serviço que custa caro, não é? Não é um serviço barato. Então, o cidadão que pode pagar, não é? Ele paga, porque ele tem que avaliar se vale a pena ele perder aquele dinheiro, porque quem não luta por seus direitos não vai consegui-lo, se houve uma violação. Há situações que ele vai ter que fazer isso porque ele é premido a ter que atuar, no caso do processo criminal, ele não vai deixar sua liberdade em risco, mas nos processos de natureza patrimonial, ou mesmo nas questões de família, não é? Ele precisa pagar. Se ele pode pagar, aquela história, quem pode pagar está com seu problema resolvido. Não é? Nesse particular, vai ter que analisar, é um custo, vai ter certamente uma repercussão nas suas contas, mas é mais ou menos como um serviço de saúde. Não é? Você vai ficar doente e não vai pagar o médico, não é? Então você vai não só pagar, se você pode pagar, você não vai deixar de ir ao médico e vai procurar talvez o melhor, não é? O melhor especialista para aquela área que você precisa. Exatamente. A mesma lógica com o serviço de justiça e a advocacia. O grande problema é aquele que não pode pagar, não é? É aquele que, como já te falei, é um grande contingente da população brasileira. Esse aí, não é? Não podemos estabelecer barreiras, não é? Então, não estou nem falando já do defensor, estou falando das custas, que foi a sua pergunta. Sim. Não pode ter custas para essas pessoas. E os juízes têm que entender que ele não pode criar embaraços. Então, se um cidadão se declara pobre, se ele se declara pobre, né, salvo situações de evidência, não é? Eu vou dar aqui um exemplo bem grosseiro. Se o atleta Neymar pedir assistência gratuita, eu não vou dar, né? Todo mundo sabe que não é o caso de dar. Estou dando um exemplo bem grosseiro. Sim, né? Claro. Então não precisa também ser tão grosseiro assim. Há casos que você realmente vê a situação, né? Mas tem casos que você pode se enganar. Não é? Me lembro que eu tive um processo uma vez, não é? Quando o delegado de polícia ganhava uma ninharia, né? Numa causa que era de grande valor.
Eu concedi justiça gratuita a um delegado de polícia do estado da Bahia. Ganhava uma porcaria na época. E a causa era grande. Né? Era uma causa sobre o direito de morar, era um apartamento, sabe, do sistema financeiro, essa coisa toda. Para ele, aquilo ali ia ser muito negativo. Não é? Ele poderia realmente não ir a juízo por conta das custas, num ambiente que as custas não eram tão caras. Não é? Sim, sim. Então, assim, tudo é muito relativo aí, mas considerando que a maioria, tá, é pobre, tá, e se declara pobre, o juiz não pode criar barreiras para dizer: traga a prova do seu estado de pobreza. Não, deixa isso para o contraditório. Na média, na regra, né, o adversário, que é o réu, se é que é o réu, tem o direito de impugnar, não é, de pedir as provas. Mas o juiz já se antecipar para criar dificuldades, não é, para essa porta de entrada, que por enquanto é a porta de entrada, eu acho que é um grande equívoco. Né? Só que muitas vezes o sistema de justiça, às vezes, cobra isso dos juízes. O Estado, não sei o quê, precisa arrecadar. Magistrado não pode nessa onda. Tá? Magistrado é magistrado. Tá? Então, essa é uma questão, inclusive, fundamental. Estamos falando de um direito fundamental, de um direito humano. Você não pode, portanto, criar barreiras aí. Tá? Sem contar o que vem para frente. O direito a uma perícia. Né? Porque se ele realmente pediu, não houve impugnação e realmente pode-se concluir que a pessoa tem direito a um processo gratuito, é gratuito em todos os aspectos. Né? Eu chego até a dizer, né, pode parecer até um exagero, que se a pessoa tiver num nível tal de miserabilidade, o Estado teria que garantir até o transporte para ir para fora. Pode ser algo poético, pode ser algo com muita imaginação, mas é verdade, nós temos que pensar nessas coisas todas. Não é? A questão do transporte da testemunha, né? Que pode ser tão humilde quanto ele que vai pagar, e a testemunha é ele mesmo, essas coisas não geram dificuldades. Tudo isso entra na questão das custas, né? Do custo do processo. Então, o custo do processo envolve uma série de aspectos, e a ideia-chave aqui é essa. Né? Para as pessoas que realmente são mais vulneráveis, são mais necessitadas, o juiz não pode criar barreiras mais do que aquelas pessoas já têm. Ele tem que criar facilidades e não barreiras. Na sua obra, tem um ponto, e tem a ver com essa sua fala, e que eu comungo perfeitamente. Quando o senhor diz que a pessoa está necessitada ali naquele momento, desprovida de condição de pagar as custas, ela está desprovida da condição de pagar as custas, não significa condição de miserabilidade ou pobreza absoluta. É mais ou menos isso que o senhor diz ali, e eu acho que tem muita propriedade, muita profundidade, e comungo desse entendimento. E por que eu comungo? Perceba bem, doutor Wilson, na verdade, não importa quanto a pessoa ganha, importa é quanto sobra. Quanto sobra? Imaginemos aqui uma situação, o senhor falou do exemplo de um delegado, imaginemos uma pessoa que ganha, sei lá, 15 mil reais por mês. É um bom salário? Sim, é um bom salário. Mas vamos imaginar o contexto, essa pessoa ganha 15 mil, mas ela está com o pai e mãe doente que ela banca, certo? Ela paga imposto de renda. Fazendo tratamento. Ela paga imposto de renda, não sei se falando do ela paga imposto de renda. Então, assim, 15 mil ela paga imposto de renda. Ela tem pai e mãe que são pessoas hipossuficientes, ela banca o tratamento, estão doentes, ela banca, ela tem ali comprovantes que ela tem que arcar com esses custos. Ela, hoje, plano de saúde é quase que uma necessidade, ela tem que pagar plano de saúde, tanto para os pais quanto para ela e para os filhos dela. Ela tem um condomínio, ela mora razoavelmente bem, mas o condomínio também é caro. Ora, é preciso que esse cidadão vá morar num lugar muito ruim. É preciso que ele deixe de custear o plano de saúde dos pais para que ele pague as custas processuais, ou essa declaração dele de momentaneamente não ter condição de arcar com os custos do processo deve ser acatada pelo magistrado. E a gente sabe que o Código de Processo Civil diz que a declaração da pessoa natural ela tem presunção de veracidade, é o que diz lá. Né? Então o juiz não deve indeferir a gratuidade judiciária, a não ser que existam elementos outros realmente que, sim, como o senhor bem colocou, o Neymar pleitear assistência jurídica. Né? Então seria realmente um exemplo assim, absurdo. Mas, fora disso, a declaração e o próprio Código de Processo assim diz, né? E também nós temos lá o princípio da dignidade da pessoa humana previsto
na nossa Constituição. Então eu comungo e vejo essa sua fala na sua obra de forma muito apropriada, e vou narrar um fato real que aconteceu outro dia. Eu ia fazer uma sustentação oral, e antes do meu processo, a gente fica ali dentro da sala do tribunal, era um processo cível, e eu ia fazer a sustentação oral, e antes do meu processo foi apregoado um processo, doutor Wilson, que, mais ou menos assim, era um advogado em causa própria, era um advogado. Foi um fato que me tocou bastante, né? Um advogado em causa própria, ele havia pleiteado a gratuidade de justiça, o juiz de primeiro grau, ele indeferiu, mas concedeu o parcelamento. As custas eram 3 mil, vamos imaginar 3.500, que era 3 mil e alguma coisa, tá? Mas vamos imaginar que fosse 3.500 e o juiz deferiu o parcelamento em 10 vezes de 350. E da tribuna, esse advogado, ele se expôs de um jeito assim, sabe, que foi fantástico. Eu achei fantástica a sustentação oral que ele fez. Ele disse que estava ali em causa própria. Aí ele disse que ele só não enfrentaria o processo que ele estava enfrentando se ele não tivesse nascido, porque ele disse que o genitor dele era, digamos, um trambiqueiro, né? No popular seria um trambiqueiro, e aquele cara que criava empresas e se valia de laranja, e o genitor dele é que usou o nome dele, por isso que ele tinha movido uma ação contra um banco para arguir a inexigibilidade do título executivo que o banco estava cobrando dele, tá? Então, ele pediu a gratuidade de justiça numa ação de inexigibilidade de título executivo que ele havia movido contra o banco. E o juiz indeferiu. Aí ele disse o seguinte, olha, nos autos, ele dizendo, nos autos eu juntei meu contra-cheque, tá aí nos autos. Eu sou advogado, mas eu sou um advogado que tem emprego fixo, eu ganho R$4.500 por mês. Isso ele dizendo, que ele ganhava R$4.500 por mês. Aí ele disse, eu juntei aí vídeos e fotos da casa onde eu moro. Aí ele disse que ele morava em Mata Escura, numa casa paupérrima. Ele disse, tá aí as fotos. Eu juntei provas de que eu não tenho veículo, eu ando de ônibus, eu ando de transporte público. E o magistrado indeferiu. Por que o magistrado indeferiu e deu parcelamento? Porque ele disse que ele juntou também a fatura do cartão de crédito, e quando ele ganhava R$4.500 por mês, a fatura do cartão de crédito dele, em mês específico, tinha dado R$4.700. O magistrado presumiu que se ele pagava R$4.700 de cartão de crédito, significava que ele tinha outras rendas. E ele disse que ele não tinha outra renda, porque às vezes ele usava até o cartão de crédito para poder pagar o aluguel, pagar outras despesas, e ele vivia ali na corda bamba, como muito brasileiro vive, certo? Aí ele colocou a condição dele, expôs a moradia dele em Mata Escura e por aí foi, certo? O voto do relator era para manter a decisão do magistrado de primeiro grau, indeferindo a gratuidade de justiça. Depois da sustentação, o relator manteve o voto dele, disse que se solidarizava com aquela sustentação que o advogado tinha feito na tribuna, mas ele mantinha porque o judiciário precisava arrecadar custas para manter o pagamento dos servidores, os computadores, o material de expediente, precisava das custas. Então, que ele era muito rigoroso com o deferimento de assistência judiciária gratuita ou gratuidade de justiça. Ele era muito rigoroso e que ele entendia que o parcelamento em 10 vezes atendia. Aí uma desembargadora se pronunciou, divergiu do relator e disse que ela, antes de ser desembargadora, tinha sido oficial de justiça e que conhecia, e morado inclusive na periferia, conhecia muito bem, e ela então, o voto dela era no sentido de deferir a gratuidade de justiça. O terceiro desembargador a votar acompanhou o relator. Mas no final eles fizeram um consenso e aí o relator disse que modificava o voto dele para deferir o parcelamento em 20 vezes. Mas 20 vezes, muitas vezes para quem não tem dinheiro, ainda que seja R$170, 180, pode ser muito para uma pessoa. Né? E o Código de Processo diz que a declaração da pessoa natural ela tem presunção de veracidade e foi indeferido com base numa presunção de que ele teria outra renda, mas não estava nos autos, compreendeu? Então, assim, isso é impedir realmente o acesso à justiça. Inclusive, esse advogado em causa própria, ele disse, porque não é só as custas do processo, se eu perder a causa e não tiver assistência judiciária, eu vou ter que pagar o honorário de sucumbência.
né? Eu vou ter que pagar na hora de sucumbência. E aí o relator disse, mas isso é um risco que todo cidadão que demanda no judiciário deve ter capacidade de assumir. Então, eu entendi que aquela decisão, na minha concepção, aqui não entro no mérito da questão, porque não conheço o processo, mas depois da sustentação eu imaginei que ele fosse ter sim deferido a gratuidade de justiça, mas ele acabou tendo o parcelamento em 20 vezes. Então, a gente percebe que hoje, efetivamente, há uma necessidade de melhoria do nosso sistema de análise. Nosso sistema de análise de realmente quem precisa. Porque não é porque o cidadão mora na Barra ou no Horto Florestal que de repente ele não possa estar vivendo uma situação economicamente ruim que faça ele necessitar dos favores do Estado. Percebe? Então, assim, na sua obra o senhor trata muito bem sobre esse tema. Então, eu parabenizando aqui a sua brilhante obra, mas queria que o senhor explicasse aqui para os nossos telespectadores mais sobre essa questão dessa barreira que é o custo e de que modo também nós podemos evoluir, o que se pensa sobre isso. Pegando esse caso concreto, e aqui naturalmente falando em tese, né, e considerando algumas questões que você já abordou, a primeira coisa que a gente tem que considerar, já tinha falado antes, né, o magistrado ele não pode exigir prova de quem postula. Tá? Esse é o primeiro ponto. Esse é um assunto, em regra, que cabe ao adversário impugnar. Tá? E aí vamos ver de quem é o ônus da prova. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, se o magistrado passa a exigir prova e não sei o quê, com base não juntou no prazo, já começa a indeferir, já cria uma barreira, né? Já cria uma dificuldade, e muitas vezes intransponível. Tá? A segunda coisa, e aí com a devida vênia, naturalmente sempre que aqui em tese, o juiz não tem que ficar preocupado com o serviço de justiça por conta daquela gratuidade daquele caso concreto. Se eu conceder, se for assim, um sistema em que nós tenhamos milhares de miseráveis, né, ou remediados, como eu falei por aqui, a maioria da população brasileira vive de até 2 salários mínimos. 2. É verdade. Isso, e nós sabemos que nosso salário mínimo ele é insuficiente. Então, esse contingente todo não tem que pagar custos. Se a gente for pensar assim, né, para que se mantenha o sistema de justiça, nós estamos negando o acesso à justiça a esse grande contingente das pessoas. Não é? Então, e tem mais, as custas judiciárias não vão para a conta da justiça, vão para os cofres do Estado. Não é? Vão para os cofres do Estado. E mesmo que fosse para a conta da justiça, o Estado teria que suplementar. Porque o magistrado ele não pode estar preocupado com isso. Porque se ele estiver preocupado com isso, ele vai ficar preocupado em decidir contra o Estado. Tem uma frase popular interessante que é o seguinte: quando o Estado é litigante e ele perde, todos nós perdemos. Mas o magistrado não pode pensar assim. Exatamente. Porque se ele for pensar assim, ele vai julgar todas as causas a favor do Estado. Essa lógica aqui é semelhante. Eu não posso estar preocupado em arrecadar para que o Estado mantenha o serviço de justiça, ou qualquer outro. Porque, nesse particular, eu tenho que estar preocupado com o acesso à justiça daquela pessoa na medida do que ela precisa. Tá? Esse é um outro ponto que nós temos que verificar. A outra questão também é que, como você bem apontou, eu não posso fazer as coisas e tomar decisões linearmente. Quem ganha até tanto, há uma variação imensa de fatos, como você bem abordou, tendo em vista o caso concreto. Exatamente. Se eu tenho 100 pessoas que ganham 15 mil reais, dessas 100, um vive sozinho, não é? O outro sustenta pai e mãe, avô e avó, um outro sustenta pai e mãe e tem 5 filhos, o outro tem 2, o outro tem 3, o outro tem um deficiente, o outro... Há uma série de situações de fato que eu não posso definir só pelo que a pessoa ganha, seja bruto, seja líquido. Não é? Então, há muitos fatores aí que os magistrados têm que trabalhar com cautela, com cuidado, e ter uma diretriz. Qual é a diretriz? Na dúvida, eu vou ter que garantir o acesso à justiça. Não é? Essa é uma boa diretriz. Sim, sem dúvida. Então, presuma quem está pedindo. Né? Há alguns princípios que você pode e deve seguir, que facilitam as coisas e não dificultem as coisas. Né? Essa questão também do parcelamento, não porque o parcelamento seja um remédio que eu vou usar para não dar a garantia do benefício total, tá? Não é isso. Quem tem o direito ao benefício total, né, e para eu negar eu tenho que fundamentar por A mais B, como sempre, tá? Mas a pessoa pode pagar, cheguei a essa conclusão que pode pagar,
não é? Mas pode ter algumas dificuldades no pagar. Aí sim é que entra o parcelamento. Podemos tratar dessa maneira mais amplamente, com redução do próprio valor das custas, ou um parcelamento a longo prazo, né? A questão da sucumbência também, né? Sem nenhum demérito ao trabalho do advogado. O magistrado também pode dizer, não, nesse caso não vai ter sucumbência, cada um paga o seu e tal, por conta da dificuldade, porque se ficar no tudo ou nada, não é? E não pode ser na base do tudo ou nada. Eu também trato disso no livro, não é? Essas questões podem ser trabalhadas pelo judiciário, né? com mais vagar, com mais cuidado. Então aí há uma gama muito ampla de situações que os juízes têm que trabalhar com muita cautela, com muito cuidado, né? Mas com essas diretrizes, não é? Primeiramente, quem está pedindo. Outra coisa também que é importante, que eu não queria deixar de me lembrar, é que tem muita gente que diz que as custas devem ser dificultadas porque a sua facilitação, quer dizer, a porta de entrada da justiça facilitada estimula o conflito. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso é uma mistificação e não tem base probatória nenhuma. Porque é o contrário. Porque o processo ele tem um custo indireto. Ele gera desgaste emocional. É verdade. Não é? Ele gera perda de tempo. Só masoquistas. Pode ter uma minoria tal, que litigue por litigar por prazer. Isso pode até acontecer, mas isso é um desvio de comportamento. Isso é, inclusive, uma doença. Porque o homem normal e comum ele corre do conflito como o diabo corre da cruz. Porque o processo, não é? É mais provável que as pessoas deixem seus direitos perecer por conta do temor de um processo, do custo de um processo, do que ter o prazer de litigar. Né? Então não acredito nisso, de jeito nenhum, porque seria uma coisa normal. Né? Tem um desgaste psicológico, tem um desgaste do tempo que você perde, deslocamentos para lá e para cá, né? Uma questão que pode até gerar doenças mentais, não é? Pela demora excessiva, pela apreensão, pela própria depressão, pela ansiedade que um processo gera. A depender do direito que está em jogo, isso se eleva enormemente. Então as pessoas não litigam normalmente por prazer. Só os masoquistas litigam por prazer. Logo, os magistrados têm que cuidar dos cidadãos, né, com esse direito. Porque se eu estou tratando de um direito fundamental, de um direito humano, né, eu diria até mais. Né, as custas deveriam ser não cobradas dos médios para baixo e ser cobrada com custo muito alto dos realmente muito ricos. Não é? Dos realmente muito ricos. Aí tudo bem, vai lá para que eles paguem essa conta. Tá? E nós temos um contingente de muitos ricos, né? Seja pessoas físicas, sejam grandes empresas. Não é? E isso, na questão da sua área, que é o processo do trabalho, fica muito claro, não é? Em grande medida, porque eu sei que nós temos empregados e empregados, né? Temos empregados de salário mínimo e temos empregados de altos salários. Temos empregadores também de alto nível, de alto padrão, mas temos empregados empregador que é o quitandeiro da esquina, que também emprega uma pessoa. E por isso que o magistrado também, nessas horas, tem que trabalhar o direito levando em conta esses contextos. Não é? Por mais que o direito seja geral e abstrato, o caso concreto sempre vai responder. Não é? Existem fornecedores e fornecedores, existem consumidores e consumidores. Exatamente. E aí é que está o problema com o magistrado. É aí que se eleva, né, o senso de justiça de um juiz, trabalhando melhor a norma dentro das contextualizações que os casos concretos nos conduzem. Então, quando você falou desse caso, desse advogado aí, eu até aqui fiquei sensibilizado, né? E preocupado, porque eu pude perceber que nesse processo as coisas começaram mal. Provavelmente exigiram dele, prove isso e aquilo, e mesmo provando, não é? Acabou muito ruim essa história. Ele acabou não conseguindo não funcionando, a gratuidade. Não funcionando e tal, não é? E ao que tudo indica não foi a melhor solução, mas faz parte, né? Agora, o senhor falou uma coisa, é que é preciso muita sensibilidade do magistrado, né, para apurar isso. Assim, você não pode ter como critério o endereço de morada da pessoa e achar que ela mora no bairro tal, ela não tem jeito à gratuidade. Uma certa feita, isso tem muito tempo, e era um caso em que eu estava trabalhando pro bono, não estava cobrando absolutamente nada, era uma pessoa necessitada,
Mas o magistrado indeferiu a gratuidade, dizendo que quem tinha condição de contratar um advogado conhecido, eu fiquei até lisonjeado, confesso que eu fiquei lisonjeado, porque disse que quem tinha condição de contratar um advogado conhecido, com certeza teria condição de pagar as custas do processo. Né? Mas, ora, advogado também trabalha sem cobrar nada, ele faz trabalho pro bono. E essa pessoa efetivamente era uma pessoa necessitada que me procurou. E na época, isso tem muito tempo, eu era até coordenador de curso de Direito, Essa pessoa esteve pelo balcão de justiça da universidade, mas era um caso, eu fiquei sensibilizado com o caso dela, eu falei, eu vou patrocinar, o meu escritório vai patrocinar para o senhor esse caso. Não estava cobrando nada, mas o indeferimento estava bem assim, quem contrata advogado conhecido, famoso, usou o termo famoso, eu fiquei lisonjeado, confesso que eu fiquei lisonjeado, mas foi esse o critério. É preciso que haja realmente uma sensibilidade, né? É preciso que o magistrado olhe o contexto, não é o endereço, não é o advogado que está patrocinando a causa, não é isso, é o contexto, o que a parte está alegando, por que ela está pedindo, o que ela está demonstrando, efetivamente. O senhor trata muito bem na sua obra sobre isso. Tem uma outra coisa na sua obra, doutor Wilson, que o senhor aborda, o senhor falou aí da porta de entrada e porta de saída. O senhor diz mais ou menos que não basta que se dê ao cidadão a porta de entrada, né? Não basta isso. Não basta que você dê acesso ao Poder Judiciário. Não. É preciso que esse cidadão tenha uma decisão justa. É preciso que essa decisão seja justa, num tempo razoável. Né? É preciso que tudo aquilo, que aquela decisão se torne efetiva. É preciso todo um arcabouço, todo um contexto. Quando a gente fala de uma decisão justa, é um conceito muito amplo. Porque o magistrado, ao decidir, ele tem que analisar os fatos e circunstâncias constantes dos autos para ali formar o convencimento. Né? Ele forma o convencimento por tudo que é levado para ele, pelo arcabouço probatório. Mas uma decisão justa. A gente vai falar sobre isso porque eu tenho o meu conceito e acho que é um tema bem interessante. O que seria exatamente uma decisão justa? Bom, aí nós estamos num plano, que eu diria assim, praticamente transcendental. Né? Esse é um tema. É um tema transcendental. A gente tem algumas ideias, né? A começar porque o homem médio, né, normalmente, quando está diante de uma causa e ante o resultado, já até falei aqui isso antes, né? Há uma tendência a que ele se ache sempre injustiçado, não é? E às vezes ele ganha em parte e mesmo assim se acha injustiçado. Mas eu quero crer que há situações em que a pessoa que perde, não é? E reconhece que está errado no seu íntimo, embora o discurso possa ser outro, e que está diante de uma sentença justa. Ou às vezes aquele que ganha, não é? Ganha, mas dentro do seu âmago interior, não é? Embora o discurso também possa ser outro, ele tem um sentimento que o juiz lhe deu que ele não teria. Tá? Esse é um ponto. O segundo ponto é que o processo é uma incógnita. O processo. Né? Porque o juiz, quando decide uma causa, ele tem uma série de limitações, por conta do próprio devido processo legal. Não é? Então, as regras de ônus da prova, não é? Quer queiramos, quer não, o trabalho mais eficiente de um profissional em relação a outro. O juiz tem muitos limites, não é? Nem sempre ele pode transcender esses limites, não é? Em matéria criminal, às vezes até pode, mas sempre com limites. Eu tenho dado, por exemplo, em muitos julgamentos, habeas corpus de ofício, julgando apelações que os apelantes, advogados, ou mesmo o defensor público, ou advogado constituído, só apela com relação à aplicação da pena. Quando eu vou olhar os autos, eu verifico que não tem prova de materialidade e às vezes não tem nem materialidade nem autoria. Então eu estou obrigado a conceder um habeas corpus de ofício. Tá? Estou dentro do meu limite. Para dar você aqui um exemplo, não é? Está tudo dentro desse contexto. Mas no processo civil eu não posso fazer isso muitas vezes. Né? Então o juiz enfrenta uma série de limites, né? E o resultado do processo é sempre uma questão delicada nesse ponto, porque às vezes ganha, por conta das contingências do processo, a chance de recorrer. Não é? O julgamento é uma complexidade da atuação estatal. Eu tenho um primeiro grau, pelo menos segundo grau, não é?
quem perde a chance de recorrer, perde a causa, quando podia ganhar no recurso, não é? Então, por isso que Goldsmith dizia que o processo é uma guerra, não é? Carnelucci, um pouco mais módico, dizia que o processo é um jogo, não é? Um jogo ou uma guerra, né? Eles diziam, ganha quem melhor luta, ganha quem melhor joga, tal, aquela coisa toda. Mas isso tem um fundo de verdade, do ponto de vista sociológico, né? Isso é sociologia do processo, tá? Mas é um fato que não se pode negar. O processo tem outras variáveis, não é? A testemunha que se corrompeu, o advogado que se corrompeu, o juiz que se corrompeu, o perito que se corrompeu, né? Coisas que são extremamente negativas, mas que podem também ocorrer. Então, tudo isso envolve a possibilidade da dinâmica do processo. Mas a gente, mesmo tirando essas patologias, digamos que o processo seja totalmente limpo, ele em si já tem uma série de dificuldades, de limitações, e que não pode ser diferente, não é? As regras de ônus da prova, essa coisa toda, não é? E, no final das contas, não é? O justo, não é sempre, eu diria, uma tentativa. Não temos, né? Acaba sendo uma espécie, quer queiramos, quer não, de miragem, de desejo, de ideal, de ideia, de esforço que cada um tem que ter, não é? Em todos os contextos, de sociedade como um todo, não é? Quando nós falamos, precisamos de uma sociedade mais justa e solidária, é o que eu falei no começo, não é? Precisamos avançar, não é? Uma sociedade muito desigual, ela não é justa, não é? Então, o justo não é o legal, não é? É a grande diferença entre o direito e a justiça, não é? Então, como diz Karl Arens, a gente tem que, como julgador, não é? Ter um esforço gigantesco dentro dos seus limites, não é? Sem perder a sua credibilidade, por isso que também a credibilidade é uma palavra-chave aí, não é? Associada à ideia de independência e de imparcialidade, mas sem perder a credibilidade, fazer um esforço gigantesco para que possa se dar uma solução mais justa possível. Então, o justo é o justo possível, e esse é um esforço que tem que se ter. Agora, você dizer o que é justo no sentido absoluto, a gente nunca vai conseguir conceituar. Temos algumas perspectivas do que é o justo, alguma coisa assim. Podemos, em alguns casos, claramente dizer que essa sentença foi injusta ou justa, inclusive em termos de um certo consenso, não é? Mas, assim, o conceito de justiça é mais ou menos como um conceito de verdade, não é? A verdade absoluta a gente não tem, e a questão da verdade no processo também é fundamental, né? Porque o juiz tem uma outra limitação, né? Ele não é testemunha dos fatos, muito menos protagonista dos fatos, ele tem que confiar em matéria probatória em quem vem para o processo. Por isso que essa questão de verdade absoluta, a Raul Seixas tem uma música que diz, uma canção que diz que aos 10 anos de idade eu já desconfiava da verdade absoluta, né? O magistrado trabalha com esse dilema o tempo inteiro, não é? Então, ele, na verdade, ele decide sempre por aproximação. Por isso que a justiça, o juiz criminal tem uma responsabilidade e um peso muito maior, porque você está ali tratando da liberdade dos outros, né? E também dos interesses da sociedade do outro lado. Então, para concluir esse é um tema extremamente filosófico, de altas profundidades, mas eu quero dizer que esse ideal tem que ser buscado, né? Tem que ser buscado com constância, com força, com vigor, né? Com boa vontade, com compromisso, não é? Coragem. Tudo isso vem junto, porque essa questão de dizer, eu estou te negando porque não posso, porque estou preocupado com a questão do custo dos equipamentos da justiça, não é um argumento justo, tá? Então eu tenho que, sair um pouco dessa questão. Entender, né, sair do duralex, sedilex, sair da comodidade, eu estou julgando assim, eu sei que é injusto, mas é a lei, não é? A lei está para ser interpretada, não existe a lei isoladamente, existe um direito como ordenamento, como sistema, como estrutura, como lógica, e como lógica, uma lógica do razoável, como aponta Luiz Recassi Insistes, né? Grande jurista na Universidade Autônoma de Buenos Aires. Do México. Então, nesse sentido, portanto, nós estamos aqui diante de um conceito extremamente vago, extremamente difícil, mas que pode e deve ser buscado sempre. Né? O caminho é, mais ou menos, por aí.
Agora, eu não tenho resposta para a justiça absoluta, né? Não, mas eu creio esse que... é um tema realmente de difícil enfrentamento, sem dúvida. E aí eu costumo dizer, viu, doutor Wilson, a testemunha que ouviu dizer não serve como prova, né? Testemunha que vai depor porque ouviu dizer não serve. Mas o magistrado, ele quando julga, muitas vezes ele julga por ouvir dizer, porque é exatamente o que você falou, são os fatos que são levados até ele, né? E é com base nesses fatos que chegam até ele que ele vai formar o convencimento. Agora, com relação a Mauro Capelletti, ele se debruça muito sobre essa questão de justiça, de acesso à justiça. Sim, ele é um dos meus referenciais, né? Mauro Capelletti se debruça muito sobre isso. Eu diria que ele é a minha referência, né, no tema, mas claro, tem outros mais. Mas ele tem uma preocupação muito grande, né, com essa questão do acesso à justiça e de uma decisão que seja realmente justa, que seja equânime. Realmente, e agora me vale, sabe, de que tem um trecho de uma obra de Platão em A República, que é um diálogo, ele narrando, né? Sócrates foi uma festa acho que dos Pireus, e aí encontra o filho de um ancião que o convida a ir até a casa desse ancião, que eu esqueci o nome agora. Estou tentando lembrar aqui do trecho, mas é em A República, de Platão. E aí esse ancião se tornou um cidadão muito abastado, muito rico, e conversando com Sócrates, aí eles começam esse diálogo e Sócrates diz, olha, como que bom vim até você. Ele diz, mas que bom, Sócrates, que você veio. Aí Sócrates pergunta o que ele está fazendo. Ele diz, olha, hoje eu tenho procurado contribuir, né, de algum modo com a sociedade, de praticar a justiça. Aí diz que tem se preocupado em fazer aquilo que é justo, em praticar a justiça. Aí Sócrates, naquele jeitão dele, na maiêutica dele, ele pergunta, mas afinal de contas, o que é a justiça? Aí ele disse, ora, Sócrates, justiça é dar a cada um o que é seu. Aí ele disse, certo, tá bom. Então imaginemos o seguinte, um amigo lhe confia uma arma, você guarda, é justo que você a devolva a ele? E aí o ancião disse, sim, claro, é justo que eu a devolva a eles. Tá bom, mas quando esse amigo vem buscar a arma, você percebe que ele está com problemas mentais, e ele quer a arma para fazer mal a si ou a outra pessoa. É justo que você a entregue? Aí você diz, não, aí já não é justo. Aí ele fala, então veja que... Não é bem assim. Não é bem assim. Justiça não é dar a cada um o que é seu, não é bem assim, tudo é questão de contexto. E dentro ainda dessa abordagem, agora eu vou para Descartes, no discurso do método, quando ele diz que a coisa mais bem distribuída do mundo é o bom senso. Porque ele diz que cada um de nós se sente muito bem dotado de bom senso. É aquela coisa, quando eu formo a minha opinião ao derredor de um tema, eu acho que a minha opinião é abalizada, eu estudei, analisei, formei a opinião, então o bom senso está comigo. Se alguém discorda, o que eu vou imaginar? Que aquela outra pessoa que discordou de mim não está tendo bom senso. Mais ou menos assim, né? Sim. Aí ele fala, ora, se o bom senso é a coisa mais bem repartida do mundo, e por que os julgamentos são diferentes? E aí ele conclui que é porque nós conduzimos nossos pensamentos por caminhos diversos, né? Nossos mapas mentais são diferentes, nós conduzimos os nossos pensamentos e nós filtramos os acontecimentos de acordo com o mapa mental que nós temos. Então, essa questão de justiça, a gente percebe que é um conceito muito amplo, é muito difícil que você conceitue o que é realmente uma decisão justa. O magistrado, ele procura, evidentemente, acertar, ele procura distribuir a justiça, isso é um fato, mas a justiça é aquilo que emana do processo da produção probatória, é aquilo que vem para o magistrado e, evidentemente, como o senhor bem colocou, quem perde fica insatisfeito porque acha que foi injustiçado, mas tem também aquele litigante que sabe que está errado, tem aquele que litiga por uma vingança pessoal muitas vezes, tem aquele que vai litigar porque, na verdade, ele está mais objetivando causar um incômodo ao outro do que propriamente o proveito econômico ou a reparação de um direito violado. Isso acontece. E compete ao advogado, agora nesse contexto, compete ao advogado também filtrar. E o advogado, na verdade, tem que ser o primeiro juiz da causa. E Rui Barbosa, aí agora para Rui Barbosa, ele, em oração aos moços, ele diz o seguinte, que tem um momento em que o advogado ele tem que ser imparcial. E essa imparcialidade dele tem que se equiparar à imparcialidade do magistrado, que é exatamente no primeiro contato do advogado com o cliente, quando ele ouve a causa.
Então, ele tem que ser imparcial para perceber se aquela causa tem procedência, se tem probabilidade ou não. E se não tiver, ele, claro, que tem que recusar. Né? Agora, se ele aceita, claro, aí o advogado ele é parcial porque é dever dele defender quem o constitui. Mas a gente percebe o quanto é amplo esse conceito do que é a justiça, né? do que é justo, do que é o equânime. Mas é realmente um debate muito filosófico. É interessante que essa questão que você falou do advogado como sujeito imparcial, para mostrar a verdade para o cliente, que às vezes não gosta daquela verdade que você diz, não é? Que ele acha que tem direito, você mostra para a mais B que ele não tem. Fazer analogia com o papel do mediador, do conciliador. Né? O bom conciliador é aquele que mostra para ambas as partes, né, o direito que elas realmente têm. Sim. Por isso que o juiz que julga a causa não deve ser o juiz conciliador. Hoje, por exemplo, eu penso, até mesmo tendo em conta a questão de um menor custo do sistema de justiça, e um trabalho do sistema de justiça mais eficiente, deixa o magistrado lá, em verdade, só para julgar. A função de instrução, por exemplo, pode ser entregue a um bom funcionário. A conciliação tem que ser um servidor muito bem treinado. Às vezes não precisa ser, ou tem que ter uma assistência de outras áreas. Por exemplo, na área de família, é importante ter ali um assistente social, um sociólogo, um psicólogo e também um da área do direito. Mas essas pessoas são importantes nessas áreas, nessas conciliações. E essas pessoas têm que mostrar para as pessoas, né, a razão que elas realmente têm. Não é? Se o juiz faz isso, na conciliação, e na área do trabalho isso é um jogo muito perigoso, né? É verdade. É um grande equívoco lá tratado. Por isso que o juiz fala lá, tem acordo? Não, toca o barco para frente. Isso não é tentativa de conciliação, é uma mistificação. Então, a conciliação é para ser tratada seriamente. Treina um servidor bem, né, para isso, dá cursos, tal, né, vai ter um menor custo e vai ter maiores resultados para mostrar às pessoas o direito que realmente tem. Deixa o juiz lá para julgar. Né. A instrução, o juiz está ali fazendo as sentenças dele. Né. Um bom servidor pode fazer uma instrução. Mas impugnou a testemunha. Né. Chama o juiz para resolver, não tem problema, né? Mas aquele é um ato meramente material, um ato mecânico, não precisa de magistrado para presidir a audiência de instrução. Tanto é que nos tribunais, os julgadores, os desembargadores, os ministros, delegam essa função, é verdade, para outros juízes, mas só quero fazer uma analogia que não é indispensável, certo? Uma instrução ter que ser feita por um juiz. Tem que ser pensado um pouco isso, né? Para facilitar, inclusive, a eficiência do processo. Né? Claro que eu não estou dizendo que o servidor tem que decidir, mas o magistrado está ali dando a sentença dele no gabinete dele. Teve um problema na audiência, há uma pergunta que foi indeferida, o servidor quer indeferir. Não, chama o juiz, porque se ele não pode indeferir, não é? Ou então ele deixa em stand-by para o magistrado resolver se aquilo está correto ou incorreto. E se não tiver incidente nenhum, é um bom sinal que não precisa de um juiz para instruir a causa. Deixa o juiz para julgar. Mas a instrução é só um detalhe. Aí, a analogia que eu quero fazer é que o juiz, ele não pode ser um conciliador. Se ele for, vai ser um mau conciliador. Vai ser aquele conciliador assim, tem acordo? Não, toca o processo para frente, isso não é conciliação, é uma mistificação. Só para fazer analogia com aquilo que você falou de Rui aí, que o advogado é o primeiro juiz da causa, né? O advogado ele tem que, nesse momento, ele tem mostrar que ser imparcial, a verdade, imparcial, mostrar né? a verdade. E tem outra questão, isso tem uma dimensão ética profunda, porque o magistrado que diz isso está perdendo os honorários, né? Tem outros que fazem o contrário, né? Sabe que não tem razão, vamos para frente, né? Para receber os honorários, né? Quem sabe indevidamente. Então isso também tem uma profundidade ética. Tem questão ética. Tem sem nenhuma dúvida. Não estou aqui para ganhar teu dinheiro, tá? A questão ética realmente. E às vezes você deixa de perder, e se for amigo, ainda perde o amigo. Mas é forçoso ter que fazer isso. Sem dúvida. É o dever do advogado. Na verdade, esse é um dever que o advogado tem. Eu me lembro, inclusive, que eu tive um caso, né? Quando eu advogava, na área de família, que eu consegui, no meu escritório, como advogado, reconciliar um casal. Vive até hoje lá na minha cidade. Eles dois têm por mim assim uma admiração, você não tem ideia. Se eu fosse um incendiário, eu botava fogo para lá, um deles ia ser meu cliente e tal,
né? Eu obtive a conciliação no meu escritório, a reconciliação vive até hoje lá na minha cidade. Então, são coisas do tipo, né? Às vezes o advogado ele atua até como psicólogo ali naquele também, momento, né? Também, tem. Uma conciliação, numa questão dessa. Mostra a realidade da vida, veja mais experiência de vida. Calma, gente, vamos devagar, pensa melhor, não é? É verdade. Então, é verdade. Agora, doutor Wilson, hoje a Justiça do Trabalho ela já tem o Centro de Conciliação e é um servidor quem faz. Então está dentro da minha diretriz, eu nem sabia que tinha isso lá. No segundo grau, a Justiça do Trabalho já tem já isso. Já tem, né? Tem. Agora, doutor Wilson, para a gente finalizar, já estamos, tá excelente o bate-papo, mas chegando já aqui a gente pode amanhecer o dia. A gente amanhece, né? Vamos amanhecer o dia, vamos então, tocar barco. Pode continuar em outra oportunidade, mas fica à vontade. Mas na sua obra também, o senhor fala, quando o senhor fala de acesso à justiça, o senhor fala dos meios alternativos de resolução de conflito, né? Sim. Mediação, arbitragem. Como é que o senhor vê isso como uma questão de acesso à justiça? É o que hoje se chama, usando linguagem de autores americanos, justiça multiportas, né? Eu não tenho nada contra isso não, né? Eu acho que é importante, eu diria até que é fundamental. Agora, o que tem que ser visto com cuidado é o seguinte: você não pode exigir que as pessoas sejam forçadas a um acordo antes de procurar a justiça. Inclusive, na área trabalhista, você deve estar recordado, havia uma norma que o Supremo declarou inconstitucional com aquelas câmaras prévias de conciliação. Isso, lembra? Tinha que se submeter coisa desse conciliação tipo. Prévia, é coisa desse tipo que eu acho que realmente não pode. Tá? Ou você convence as pessoas, né? Isso também é uma questão cultural. Né? No Japão, né, a cultura da conciliação é profunda. Um japonês, quando está em um conflito com o outro, não consegue resolver aquele conflito no acordo e vai para a justiça, assim, no último caso, e com vergonha. Então, é uma cultura diferente. Então, falando em cultura, a gente pode também, né, tentar essa cultura, mas cultura se forma com o tempo, não se muda a cultura do dia para a noite, não é? É outro fator que pode ser mudado na cultura latino-americana, particularmente na brasileira. Mas, infelizmente, hoje não é essa. Tá? Se não é essa, eu não posso fechar as portas da justiça para criar bloqueios processuais, né, que entraria dentro do contexto de interesse de agir, só tem interesse de agir quando procurar. Porque isso é muito complicado. E tem causas, inclusive, que isso não pode ser feito em hipótese alguma, como as causas urgentes. Não é? Sim. Se você tiver uma norma desse tipo, se o dia ela sair, ela for constitucional, se considerar constitucional, você tem que ter uma cláusula de exceção para dizer, olha, quando for um caso de uma tutela urgente, isso não se aplica. Tá? Medida cautelar necessária, medida antecipatória necessária. Vou dar só um exemplo na questão da área de saúde. Né? Tem causas que a pessoa vai, e outra coisa, o magistrado tem que ter muito cuidado com essa questão de princípios e garantias. Sim. Né? Citar para garantir o contraditório, como um caso que eu conheço aqui na Bahia, de um magistrado que fez isso, garantiu o direito de defesa. Não, vou garantir o direito de defesa, 15 dias. Né? Antes dos 15 dias, o advogado trouxe o atestado de óbito. A parte não tem tempo para esperar, né? Então, são coisas. Ele não deve ter dormido sossegado por muitos anos, não é? Então, assim, essas coisas a gente tem que ter muito cuidado. Mas, assim, no geral, né, nada contra, né, essas tentativas de conciliação, de acordo, de mudar a cultura das pessoas. Tudo que for mecanismo, né, com razoabilidade, que busque eficiência, que busque solucionar conflitos, eu vejo positivamente. Tudo. Tá? Não tenho restrições a isso. Agora, eu tenho uma dificuldade com a arbitragem. Uma dificuldade assim. Né? Eu tinha um aluno, que ele era do centro acadêmico e meio revolucionário, e quando eu era a favor da arbitragem, ele ficava indignado. Não é? Hoje ele é professor, e fala, poxa, professor, como o senhor tinha razão. Eu tentei mostrar a ele que a arbitragem é um processo para rico. A arbitragem é cara. É cara. Então, porque o juiz do seu caso é o juiz do Estado. Quem paga está lá. O juiz da arbitragem você tem que pagar. Então, por que você... E não é barato. E não é barato. Então, por que é que você vai ser contra a arbitragem?
Uma arbitragem que os ricos usem arbitragem o tempo inteiro, melhor para os que precisam da justiça do Estado. São processos a menos aqui para o juiz julgar. Então, eu vou ter uma estrutura melhor. Então, assim, nada contra a arbitragem, só faço essa advertência, essa lembrança de que a arbitragem ela é inacessível para o pobre. É verdade. E mesmo por remediado. Não é? Mas nada contra a arbitragem para quem pode pagar o árbitro. E lá não tem gratuidade de justiça. Não, de jeito nenhum. É tudo ao contrário. Lá não se fala disso. Algumas pessoas falam, mas a OAB poderia ter um órgão lá, arbitragem para pobre. Bom, se a OAB se dispuser a isso, não sei, não é? Seria algum órgão da sociedade civil para se dispor a ter cama de arbitragem para as populações pobres, seria até uma boa ideia também. A questão é saber até onde isso é possível na prática, tá? Mas fica aí a ideia, nada contra. Então, em resumo, essas questões alternativas são todas vistas, as vejo positivamente. Tá? A minha única preocupação é querer condicionar o acesso à justiça como interesse de agir a tentativa prévia de conciliação antes do processo. Sim. Posso até admitir como um ato voluntário, mas não como um ato forçado, porque isso é uma barreira que está se colocando com relação ao acesso à justiça. É verdade. Isso é verdade. E ela não tem fundamento constitucional. Não tem. Essa é uma barreira realmente ruim, sem dúvida nenhuma. Eu vejo negativamente nesse ponto. Mas eu acho que esses meios chamados... A crítica é que a alternativa devia ser a justiça, né? Esses meios deviam ser primários. Tudo bem, não tem problema. Tá? Eu acho que está tudo dentro de um contexto. Tá? Não tem esse negócio. As pessoas vão escolher aquilo que possam ser mais útil aos seus interesses, né? Dentro da razoabilidade e dentro da moralidade, não é? Vamos dizer assim, não é? Exatamente. Mas, doutor Wilson, muito obrigado por ter aceitado o convite. Sem dúvida nenhuma, foi um bate-papo muito produtivo, muito enriquecedor. Eu conversei aqui com o Dr. Wilson Alves, desembargador federal do TRF da Primeira Região, professor, doutor, autor de diversas obras jurídicas. Dr. Wilson, eu deixo que o senhor faça as suas considerações finais. Eu vou falar no final como eu comecei, agradecendo a você pelo convite, viu? Dizer que me coloco à disposição para a gente bater mais papos aqui quando você puder, dentro das minhas possibilidades de agenda, evidentemente, e dizer que foi um prazer imenso estar aqui, também sair daqui muito enriquecido com as suas colocações, sempre todas muito bem feitas e muito enriquecedoras. Muito obrigado. Obrigado, doutor Wilson, e a você que nos acompanha, meu muito obrigado e até a próxima.